Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Botafogo neles. E o Botafogo que não foi bem nas alturas, sentiu o cansaço, faltou perna e veio para casa com uma derrota não muito acachapante, porém, se não abrir os olhos, é preocupante. Vamos falar também sobre Edenilson, a chegada do experiente Edenilson que veio do Grêmio e a provável chegada de Christian Medina. Isso e muito mais aqui no canal Botafogo Neles, depois da vinheta. Roda! Antes de nós falarmos de Edenilson e de Medina, nós vamos falar um pouco sobre o jogo de ontem. Para mim, eu vou ser bem sincero, confesso que eu até esperava mais. Só que o time do Potosí é muito fraco tecnicamente. Deu para ver que se o time fosse um pouco mais competitivo de forma técnica, poderíamos ter saído de lá com uma derrota que talvez seria quase irreversível aqui no Newton Santos. Porém, é claro que dá para virar esse resultado. Dá para virar e dá para virar fácil esse resultado. O Botafogo não é um time ruim, pelo contrário, é um time que briga por cima na tabela, tem elenco para isso, há quem discorde, mas em comparação com muitos elencos do brasileiro, o Botafogo hoje, ele é sim um dos postulantes a vagas para a Libertadores do ano de 2027. Tem quem diga que a gente vai brigar pelo rebaixamento. Eu desconfio muito, acho que tem times bem piores do que isso. Porém, ontem nas alturas a gente viu uma coisa que preocupou um bocado. Mas nada de novo para nós, essa é a grande verdade. Matheus Ponte. Anselmo improvisando Matheus Ponte na zaga. Que desastre. É um jogador. O Matheus Ponte é um tipo de cara que, tipo assim, ele acha que sabe fazer. Ele confia mesmo de que ele sabe fazer. E só que ele não sabe. A grande questão é essa, ele não sabe. Entregou várias bolas. Teve lances, inclusive a falta que ele fez, uma falta infantil para amarelo, totalmente desconexo do jogo, prendendo a bola. Ele tentou, na saída de bola, nas alturas, o cara tentou dar um ovinho no atacante, no ponta do Potosí. Tentou jogar a bola debaixo das pernas do cara. Ou seja, quase ocasionando um possível ataque de gol dos caras. O que não estava sendo difícil de acontecer. O que falar mais de Matheus Ponte? Não precisamos. É um cara que, particularmente, ele poderia ir embora que falta nenhuma ia fazer, nem para compor elenco, infelizmente ele não está servindo. Mas a gente não tem ferramenta, a gente não tem peça. Essa que é o grande problema, a gente não tem peça para isso. E aí, rapaz, eu fico me perguntando, o que vai acontecer com a gente ao longo da temporada caso o DM continue cheio como está ficando? Nós vamos passar apertado. Por falar em DM, são 8 jogadores, Caio Pantaleão, Marçal, Santi Rodrigues, enfim, muitos outros jogadores que lá estão, que estão fazendo falta, essa é a grande verdade. Nós vamos falar também sobre Alex Telles, é um cara que está muito confiante na vitória, está muito confiante na reversão do placar, como eu também estou, e acredito piamente de que a gente vai ser sim classificar para essa fase, para esse novo, para o outro confronto que vai haver da pré-Libertadores. E ele falou que sentiram mesmo, né, a altitude, pô, são 4.000 e tantos metros de altura. A gente não tem ideia do que é isso. A gente não tem ideia do que é isso. A temperatura, 7 graus. Aqui no Rio de Janeiro, são 40 graus na sombra. Os caras saem daqui para jogar na altura, sem oxigênio direito, com temperatura baixíssima. O que nós sentimos ontem, com certeza o time do Potosí vai sentir também na volta. Jogando no estádio Newton Santos, a casa cheia, espera-se, um calor, o gramado sintético, que nos favorece muito, muito embora eles já estão acostumados com velocidade de bola, né? Mas não estão acostumados com gramado, e essa é uma grande vantagem para nós. E acredito mesmo, assim como o Alex Telles falou, de que o Botafogo tem grande chance de se classificar. Bastos, pesado, mas não comprometeu em nada. Alexander Barbosa, uma partida muito consistente, como a gente já espera. É um camarada que ele dá o sangue mesmo
e ontem ele não fez diferente. Muito bom. Daria nota 7 pro Barbosa e pro Bastos tranquilamente. Agora, no meio de campo, nós tivemos o Wallace Davi, uma grande revelação. Para o primeiro jogo, aonde foi, como foi, por toda a logística, né, por todo o pano de fundo do jogo, não acredito que comprometeu, pelo contrário, camarada, um moleque saiu muito bem, jogou muito bem, claro que em alguns momentos tomou algumas decisões erradas, normal, assim como a grande parte do elenco tomou, devido à altura, né? Devido à falta de oxigenação, a cabeça começa a pesar, as pernas pesam, isso é o que eles dizem, né? E acredito eu que isso realmente fez grande diferença para que o menino não tivesse uma atuação melhor, mas nada que comprometesse a boa atuação do moleque. Muito boa atuação. Acredito que vai render muito e vai agregar muito aí ao longo da temporada. Falar um pouco de Montoro, perdeu um gol que, para muitos, não poderia ter perdido. A contradição, né? A gente estava no segundo tempo, já para o meio do jogo, então, para quem estava jogando e subindo, e para quem reparou, o pessoal está falando muito da perda de gol dele. Só que eu reparei que foram, no mínimo, 4 bolas que eu percebi. Foram 4 bolas que ele se antecipou e interceptou a jogada. Ele recebeu, o jogador do Potosí tentou fazer o lance, o passe, mas ele acabou interceptando por se adiantar. Isso demanda de muita condição física. Então, dava para ver no final do primeiro tempo, no final do segundo tempo, na metade do final do segundo tempo, Montoro agachado no campo, buscando a respiração, mesmo sendo novo, mas sentiu. E o gol que ele perdeu, dava para ser feito? Dava. Vamos dar um descontinho a mais. Agora, Matheus Martins, aquele gol poxa, é brincadeira. É brincadeira o Botafogo depender nessa altura do campeonato. As coisas do jeito que estão, é muito difícil ver que a gente depende de Matheus Martins para poder, num jogo de estreia de uma pré-Libertadores, com um grau de dificuldade enorme, você me vem com o Matheus Martins. Cara, é surreal. Mas é o que tem para hoje, então é o que nós vamos ter, né? Cadinho entrou perdido, né? Mas com muita força, muita vontade, correndo. O Vidalba não apareceu como apareceu no jogo contra o Flamengo, até porque entrou no segundo tempo, então estava meio fora de ritmo de jogo, e isso acabou comprometendo a boa partida, né, que ele poderia ter feito se tivesse começado jogando. Nós não sabemos o que passa na cabeça do Martin Anselmo. Tem gente que está criticando o trabalho do cara. Eu, em contrapartida, prefiro esperar, até porque ele nunca teve, até agora, né? Não teve uma sequência de jogos com os jogadores provavelmente titulares. E o que falar mais da nossa derrota de ontem? Não temos muito o que falar. A gente poderia ter saído com um placar melhor, 2-1. Poderíamos. Criamos para isso? Criamos. Mas, infelizmente, alguns jogadores não finalizaram como deveria de finalizar e a gente desceu às alturas com essa derrota parcial de 1-0, mas que pode facilmente ser reversível. Isso pode ser reversível e isso passa, em grande parte, para o segundo ponto da nossa conversa aqui hoje. Chegada de jogadores importantes e com experiência, como no caso do Edenilson. Ah, Cleito, você é fã da chegada do Edenilson? Rapaz, eu vou ser bem sincero. Hoje o Botafogo carece de liderança. Temos Barbosa, temos Alex Telles, mas o Edenilson é um cara cascudo, um cara que já disputou muitos campeonatos, inclusive Libertadores, diversas Libertadores, finais de Grenal. Então o camarada está acostumado com a pressão. E eu acredito que dentro do vestiário, dentro dali da conversa com a molecada, acredito que ele tem muito a acrescentar. E o Edenilson não é bom, não é ruim de bola, gente, pelo amor de Deus. Ele tem saída de bola. Se apresentar um futebol minimamente competitivo, Edenilson agrega muito no meio de campo. Agrega demais no meio de campo. Com a chegada de Medina, também o Botafogo ganha um reforço enorme, né? Fazendo assim o meio de campo se tornar um pouco mais robusto, um pouco mais elegante, por assim dizer. A recuperação do Danilo é fundamental, mas para isso dependemos aí do departamento médico. E enquanto isso, esperamos a melhora de todos os que estão no DM. Falando um pouco mais aí sobre Edenilson e companhia, né, provável chegada de Christian Medina. Christian Medina ele tem boa interceptação de jogo, ele consegue
boas roubadas, né, por assim dizer, de bolas no meio de campo, e sem contar que ele pisa mais à frente, né. Não é um jogador box to box, como o Danilo, mas é um jogador clássico ali no meio de campo ali para poder dar uma elegância melhor, um passe mais refinado ali, para quem sabe chegar a bola nos pontas, né, nos alas com mais qualidade. E aí a gente não ficar só na mão da juventude, como Barreira e Montoro. Não que não sejam bons jogadores, não, pelo contrário. Só acredito que isso vai ajudar muito a chegada do Medina no meio de campo do Botafogo. Galera, eu gostaria de falar mais sobre o jogo, mas não temos muito o que falar, vai ser sempre o mais do mesmo. Então eu vou ficando por aqui. Eu peço encarecidamente que você, se puder, deixe o seu like, compartilhe aí com os amigos e bora para cima. Botafogo 2026 tem muita coisa para acrescentar. Há quem diga que não, mas eu confio piamente de que nós vamos fazer uma temporada melhor que a de 2025. Um forte abraço e aqui é o Botafogo neles.